Fica à vontade, põe a mão na mesa aí. Boa noite, a paz do Senhor. Senhor. Nós estamos aqui, eu, evangelista Carlos Amaro, e a minha esposa, Diaconisa Áurea. E juntos nós vamos aqui compartilhar com os irmãos esse primeiro trabalho nosso da CPAD, que é a nossa revista de ensino da escola dominical. E nós temos aqui para esse trimestre a raça humana, a origem e queda e redenção. Meu amado, nós vamos estar aqui compartilhando com vocês que esse trimestre ela foi uma revista que foi regida pelo renomado e comentarista desse trimestre, o pastor Claudionor de Andrade. Ele é escritor, conferencista, consultor doutrinário e teólogo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E antes de qualquer coisa, quero assim desejar a todos um feliz ano novo, que 2020 você possa estar debaixo das mãos potentes de Deus, e nós gostaríamos de fazer uma oração para iniciar esse trabalho. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado, que o Senhor venha nos direcionar, Senhor, que o Senhor venha estar diante, quebrando todos os laços, todos os embaraços, que o Senhor venha, Senhor, nos dar graça, direção e sabedoria, de podermos compartilharmos, ó Deus, esse momento tão sublime, ao qual o Senhor tem nos proporcionado. Pai, que o Senhor venha alcançar vidas através dele, tirar as dúvidas, Senhor, acrescentar, Senhor, coisas boas, Senhor, para crescimento, Senhor, amadurecimento da tua igreja. E nós já te agradecemos por esse momento, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Irmãos, meus queridos, e nós temos aqui para o sumário desse trimestre, vou assim passar para com os amados irmãos. Se você não tem a sua revista, vai lá na sua igreja e procura adquirir ela, porque o assunto são maravilhosos e riquíssimos de muito conhecimento para nós. A lição de número 1 já foi domingo passado, que foi acerca de Adão, o primeiro homem. A próxima que nós vamos estar compartilhando com vocês nesse primeiro vídeo vai ser a lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. A lição 3, a natureza do ser humano. A lição 4, os atributos do ser humano. A lição 5, a unidade da raça humana. A lição 6, a sexualidade humana. A lição 7, a queda do ser humano. A lição 8, o início da civilização humana. A lição 9, o primeiro projeto de globalismo. A lição de número 10, só o evangelho muda a cultura humana. A lição de número 11, o homem do pecado. A lição 12, Jesus, o homem perfeito. E a lição de número 13 vai estar aí falando um novo homem em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar vendo o texto áureo. O título dessa lição é Continua. O título dessa lição é A Criação de Eva, a Primeira Mulher. É a segunda lição. E o texto áureo dessa lição diz assim: E disse Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Está em Gênesis 2, 23. Verdade prática. Na criação divina, é tão importante quanto o homem, ambos se completarem e são igualmente importantes ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Gênesis 2, 18 a 25. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão, para que este ver com seus, como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus
e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Glória a Deus. Na introdução, nós vamos ter, nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declararemos que esta é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas, para que esta missão do esposo e do pastor seja bem-sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Então nós vemos, irmão, que nós já estamos compartilhando aqui. Eu sou o evangelista Carlos Ramalho e essa é a minha esposa, Diaconisa Áurea. E nós estamos aqui juntos compartilhando dessa palavra maravilhosa. Aqui diz que a mulher, no plano de Deus, a mulher Eva, a mulher, a companheira de Adão, já era o projeto de Deus. Deus já tinha no seu plano, nós vamos ver, aleluia, que Deus está citando aqui o autor da lição, ele cita, aleluia, que Deus não tinha proposto que o homem vivesse só. Quando Deus criou a imagem e semelhança, o seu macho firme os criou. E nós vamos ver que essa criação, ela não foi Deus criou o homem e já criou a mulher. Porque um ano para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um ano. Então, dentro desse processo, nós sabemos um espaço de tempo em que demorou para que se cumprisse, para que fosse criado. Mas nós sabemos que no 6º dia Deus criou, porque no 7º diz que Deus descansou. Então nós sabemos, né, uma hora que foi nesse espaço de tempo. E nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Por quê, irmão? Deus tinha projeto de uma nação adoradora, de um povo adorador. E Deus tinha vontade, tinha desejo de formar um coral. E eu acredito isso, porque o inimigo foi lançado do céu, né? E acabou o coral lá em cima. Então Deus, ele vai projetar o homem, ele vai criar o homem, ele vai criar a mulher para ser adoradores. Interessante que Deus viu, quando criou todos os seres, Deus criou a sua companheira e o homem estava só. E Deus percebeu isso aí. Então, a família, quando a família é criada, Deus já não quer para que o homem não entre para o caminho do pecado, para que o homem não se afastasse da presença de Deus. E nós vamos ver que, aleluia, que Deus, aleluia, quando ele criou a mulher, já tinha propósito de quê? Da mulher acompanhar Adão, compartilhar, conversar com Adão, até mesmo aconselhar Adão. Então nós vamos ver que temos aí algum texto bíblico que nós vamos encontrar esse amparo de uma mulher virtuosa, uma mulher com sabedoria, que ajuda aí o seu companheiro dentro da Bíblia a que ele seja bem sucedido, até livramentos de família, nós vamos ver no texto bíblico no decorrer dessa lição.
Aí diz aqui, a mulher já estava nos planos de Deus. Com certeza. Com certeza. Como diz aqui, ó, quando no sexto dia da criação de Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade não seria impossível. Então, para que a humanidade existisse hoje, para que a formação do ser humano existisse, houve a necessidade sim que tivesse Adão e a Eva. Houve a necessidade. Então a criação divina, como o nosso irmão já aqui nos antecedeu, Deus já tinha um propósito e deu livre-arbítrio para que nós hoje pudéssemos adorá-lo na beleza da sua santidade. E a mulher é algo essencial dentro de uma casa. Assim como o marido é essencial dentro de uma casa. Porque o Senhor já nos deu aí a instrução básica para a constituição da família. Não é, dona Aurélia? Sim. A decisão de formar a mulher, como que foi? A formação de Eva foi um particular de amor e bondade de Deus. Aqui é a revista que está dizendo. Para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O papel da mulher era necessário porque a raça humana precisava dar prosseguimento. E aí Deus cria Eva, porque Adão sozinho não ia procriar. Não achava-se uma adjutora. Tinha os outros animais, tinha o macaco, a macaca, tinha, enfim, os seres. Até as plantas, né? Elas são constituídas de macho e fêmea. Porém, só existia o Adão. E aí, meu esposo falou uma coisa muito interessante, porque quando Deus cria o homem no sexto dia, ele já tem a intenção de criar a mulher sim, porque ele criou no mesmo dia. A gente não sabe quanto tempo durou para ele, quanto tempo durou esse dia, na verdade. Porque, na verdade, quem colocou os tempos, 24 horas, isso tudo, fomos nós, seres humanos. Mas até a presente data, nós não sabemos quanto tempo durou esse dia. E também, se o dia dura 24 horas naquela época, então, segundo o que eu posso imaginar, porque a Bíblia me dá vazão para isso, e por causa de muitas coisas, por exemplo, que o homem ele tem da sua capacidade mental e física, ele tem só 6% hoje, né? Por causa do pecado. E quando chega a 10% é aquela pessoa mega inteligente. Porém, Adão ele tinha 100% da sua capacidade mental. Então, Adão, dessa forma e com o poder de Deus que Adão tinha, ele podia ter colocado nome nos animais e feito todo esse serviço em menos de 1 hora. Se for pensar por esse âmbito, Adão era super inteligente. Então a mulher ela foi criada logo em seguida. Adão está trabalhando ali, é o primeiro dia, e o primeiro dia de Adão, as primeiras horas de Adão, Adão vai trabalhar e Deus já olha e já vê, não é bom que o homem esteja só. E ele já vai fazer uma adjutora. E aí a Bíblia diz que Deus cria o homem no sexto dia e no sétimo dia ele descansa. E quando ele fala que ele cria o homem no sexto dia, ele também está criando a mulher. Então, toda a raça humana é criada ali, a partir daquele dia. Tá bom? Então, interessante que nós vamos ver que Adão, ele, a partir
desse momento, que nós não sabemos o tempo que demorou. A Bíblia não diz, é no 6º dia, mas como nós dissemos, 1 ano para o Senhor é como se fosse 1000. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000. Então, isso nós temos esse entendimento. Mas nós sabemos que no 6º dia, todas as coisas referentes ao homem e à mulher foi criado nesse dia. E que o mais interessante, que essa lição que está nos trazendo, é a respeito do companheirismo, da necessidade, da sinceridade, na necessidade do compartilhamento. No momento, muitas vezes nós vamos ver, eu creio que Adão chegava meio estressadinho, talvez, ou meio cansado, e ele precisava de alguém para compartilhar. Você já pensou numa casa, nos dias de hoje, onde as pessoas não conversam? Já pensou como fica difícil? Então, a esposa às vezes quer conversar com o esposo quer conversar e não consegue. Mas nós vamos ver que essa era a visão do Senhor, para que o companheiro, a companheira tivesse a oportunidade de compartilhar o seu dia. E nós vamos ver na Bíblia que muitas mulheres e muitos homens compartilhavam o seu dia a dia. Eles compartilhavam, a mulher aconselhava, o marido ouvia. E quantos hoje quer ser independente? E isso não é bom. A família é constituída, marido, esposa e filhos. Mas o marido, ele é o que vai prover. E a esposa é que vai educar, que vai aconselhar, que vai ajudar no momento difícil. E isso é importante. E essa foi a visão que eu creio que Deus teve para com a formação da família no Jardim do Éden. E aqui vai dizer, a mulher, uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. 1 Coríntios 11:12. Não tem como a gente correr disso, né? É Bíblia, não tem para onde corremos. Até Jesus depois, né, veio da mulher. Verdadeiramente, não tem como. E não houve a participação do homem, né? Não teve. Interessante, né? Os dois casos não houve participação do homem, tanto no nascimento de Adão como de Eva, e nós vamos ver também interessante no nascimento de Cristo, porque é interessante que a Bíblia diz que o Velho Testamento é o espelho do Novo. Então nós vamos ver que Cristo também ele veio da mulher e também não houve participação do homem, mas era o projeto do nosso Deus. Adão teve só Deus como pai, assim como Jesus, né? E só houve a participação da mulher mesmo no nascimento de Cristo. E Eva também foi criada por Deus, né? Com certeza. E é interessante pensar essas coisas, né? Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Maravilhoso. Eu gosto do livro de Cantares. Eu gosto Também porque ele faz dentro da sua linguagem, uma linguagem poética. Porém, eu lembro que o meu sogro já dorme no Senhor. E eu estava chegando no Evangelho, e o evangelista Carlos, na época, ele falava assim: Carlos, quando você lê a Bíblia, você leia ela espiritualmente, porque a Bíblia é espiritual. Então, isso aí sempre eu guardo comigo, porque eu sei que Deus, ele tem algo sempre a tratar conosco, e é coisa espiritual. Porque o que é espiritual discerne o que é do espírito, o que é carnal discerne o que é do carnal. Porque tem muitas pessoas que lêem a Bíblia, mas não conseguem interpretar, não conseguem entender. Eu às vezes confundo, conheço muitas pessoas que eu já li, mas não conseguem entender. Então nós sabemos que a Bíblia é espiritual e Deus só revela os seus, né? E aqui o comentarista vai dizer assim: ao introduzir esse tópico, faça uma reflexão acerca da importância que a fé cristã deu à condição da mulher no mundo. Essa importância é perceptível no ministério de Jesus. Verdade. Tenha como base dessa reflexão o seguinte texto: o que não pode ser ignorado é o papel primordial que as mulheres desempenharam no ministério de Jesus e no maior evento
de toda a história humana, sua ressurreição física dos mortos. A concentração das mulheres na vida e no ministério de Jesus foi simplesmente espantosa. No mundo do primeiro século, uma mulher teria sido uma primeira testemunha ocular um tanto quanto embaraçosa de um evento tão maravilhoso. As mulheres não eram vistas como fontes confiáveis. Então, a partir de Jesus... Mas é interessante que nós vamos ver até nos dias de hoje, se nós observarmos, a maior parte das igrejas é 90%, 80% mulheres. E nós vamos ver que todo o segmento da Bíblia, nós vamos ver as mulheres sempre acompanhando Jesus de todo o tempo, independente da sua classe social. Jesus valorizou muito as mulheres. Houve ali uma distinção, porque naquela época as mulheres não eram tão benquistas, né? Até Não algum eram dependente. vistas, né? No tempo de hoje, em alguns lugares também ainda permanece essa visão. Mas Jesus ele veio quebrando esse monopólio, fazendo valer, aleluia, que a mulher é tão importante quanto o homem. Mulher naquela época era só para fazer filhos, né? Para trabalhar. E se não desse certo o relacionamento, quando eles enjoavam da mulher, fez um arroz errado, fez alguma coisa errada, aí eles já se divorciavam, né? Tanto que Jesus foi questionado a respeito do casamento, né? E disseram para Jesus, Moisés deu carta de divórcio, mas Jesus disse assim, mas nem sempre foi assim. No princípio não era assim. No princípio era um homem e uma mulher, e somente isso. Então, nós vamos ver então que é a importância assim, do relacionamento. A mulher é muito importante, nós vamos ver aí que no ministério de Jesus as mulheres estavam sempre juntas com ele, trabalhando. E nas igrejas, se nós observarmos, em qualquer tempo da igreja, nós vamos observar que a multidão, a quantidade, se colocar na somatória, nós vamos ver que as mulheres, elas são voltadas, têm mais facilidade, assim, por causa assim, do aquebrantamento, da fragilidade. O homem sendo provedor, o homem ele só pensa praticamente só com a cabeça, que ele tem que trabalhar, que ele tem que cuidar, que ele tem que suprir. E a mulher com a disjuntura está ali sempre intercedendo. Mas nós vamos ver que nos dias atuais, as mulheres trabalham, mas também não perderam essa sensibilidade de estar na casa do Senhor, de estar adorando o Senhor, de estar ali junto com o seu esposo. Nós conhecemos aí várias mulheres que elas são valentes na obra, elas têm o ciclo de oração, no nosso ministério, no caso, tem ciclo de oração, outras igrejas têm trabalhos feministas, nós vamos ver aí um grande mover das mulheres na obra. Então, Jesus valorizou muito e fez valer. E nós que começamos a conhecer, nós temos que fazer valer também esse projeto da igreja, o projeto de Jesus, de valorização da mulher. A mulher não é apenas uma pessoa para lavar, passar, cozinhar, não. Deus tem coisas grandes. E nós vemos aí o grande mover das mulheres, o trabalho que as mulheres têm feito, as irmãs têm feito nas igrejas. E nós estamos vendo mulheres que ministram a palavra, têm a graça, têm a unção. Então nós vemos que Jesus fez valer. Isso é maravilhoso. Vamos para o próximo tópico, então, a criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu uso de anestesia natural, um procedimento cirúrgico. A primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador, agora também cirurgião, coloca Adão para dormir, e assim o homem adormece profundamente. A primeira cirurgia, estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne. A cirurgia é bem sucedida, a plástica perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador.
O seu filho também é um perfeito cirurgião. Nós vamos ver, irmão, atualmente, não muito distante, alguns anos, um cientista físico, pesquisador, cristão por nome de Adalto Lourenço, em 2013 ele colocou uma matéria referente a essa passagem bíblica. Quando a Bíblia diz que Deus, ele viu que não era bom como estivesse só, na solidão, Deus deu um sono profundo. Foi a primeira anestesia. Foi a primeira anestesia que houve. Adão dormiu, o Senhor lhe abriu, como foi dito, tirou-lhe uma costela. Sabe por que foi da costela, irmãos? Sabe por que foi da costela? É porque da costela que ali nós vamos ver, como é dito o cirurgião que eles falam, que da medula óssea vermelha você encontra as células tronco, que é ali que é criado, retirado material para a clonagem. Nessa célula tronco, depois ela tem as suas mudanças, ela cria outras células, e Deus, na sua onisciência e todo poder, toda autoridade, criou ali a mulher. E quando Adão acordou e Deus lhe apresentou a sua companheira, e ele fez um cântico que essa é a mulher dos meus ossos, como foi dito, né, varô, e o seu nome será por varô. Então nós vemos ali a grande alegria, porque agora Adão, ele poderia ter alguém para conversar. Interessante que a engenharia genética começou lá com Deus. Tanto é que os cientistas hoje, eles vão criar alguma coisa, eles vão lá da costela. Eles sabem que lá está proveniente as células tronco. Então não houve mudança de conhecimento, não. Deus já tinha feito lá. E esse cientista físico, pesquisador, Adalto Lourenço, ele já expressando a criação da humanidade. E Deus aqui afirmando que Deus foi o primeiro cirurgião. E cirurgião plástico também, né? Cirurgião plástico também, porque ele, além de abrir e tirar a costela, fechou e não deixou marca nenhuma. Não deixou marca nenhuma. E criou a varoa. Que mais tarde nós vamos ver que Adão colocou o seu nome de Eva. Então nós vemos aí a primeira cirurgia, a primeira anestesia geral, e nós vamos ver aí a criação da mulher pela parte de Deus. Aí você pergunta assim, mas então Deus é a favor da clonagem. Eu digo a você que aqui não é uma clonagem, aqui é diferente. Porque a clonagem, você pega uma pele e você faz a mesma pessoa daquela pele. Os cientistas são capazes de fazer isso. Pega uma gota de sangue e vai reproduzir a mesma pessoa, mas aí vai ser o mesmo sexo. Aqui no caso, o Senhor tirou a costela para fazer uma outra pessoa. É diferente. E só Deus pode fazer isso. Segundo os cientistas dizem, que se eles pegarem a célula de um personagem ou de um animal, digamos assim, pega a célula de um gato e mistura com a célula de outros animais, vai prevalecer a célula do gato. Então, o que vai ser clonado é o gato, um outro gato, do mesmo jeitinho. E já no caso da Eva, ela foi tirada da costela de um homem, mas o Senhor fê-la feminina, para estar diante do homem, como diante do homem. Então, é diferente a clonagem, né? Quando diz diante do homem, não é para estar andando na frente, como a gente vê algumas situações aí,
ou a mulher vai na frente, o marido vai atrás. Não é isso. Quando fala diante, é para estar do lado, compartilhando, nas alegrias, como diz, né? Nos altos, nos baixos. É compartilhando. Então, esse diante não é para a mulher estar lá diante, lá na frente, e o homem atrás, não. É do lado. Diante é o companheirismo, compartilhar. Né? Então, nós vamos ver assim essa parte maravilhosa da criação da mulher, como é importante a formação da mulher. Então, Deus ele foi o primeiro nessa área, foi o primeiro a criar, aleluia, sem deixar marca, sem deixar cicatriz, sem deixar sequela. Coisa tremenda. E nós vamos ver que Eva foi a primeira mulher a ser criada, aleluia, e não foi pela mão do homem. Amém? Então nós vamos aqui continuar aqui no texto que fala acerca do assunto que nós temos agora, irmã Áurea. A missão da mulher. É essa coisa boa. Vamos compartilhar agora qual é a missão da mulher? A missão da esposa. Quão gentil e solícito Pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la compôs esse poema. Essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Ela é grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos. Nós vamos encontrar uma mulher com muita sabedoria no livro de Provérbios 31. Provérbios 31, nós vamos pegar ali a mãe do rei Lemuel aconselhando o filho. E nós vamos ver lá na frente, no texto do livro de Provérbios 31, falando ali a conduta daquela mulher. O texto vai dizer que ela gerenciava a sua casa, ela colocava a mão na roca, ela observava quando o seu esposo estava chegando, sentado junto com os anciões, e ele chega a dizer: mulher virtuosa, há muita, mas de todas tu és excelente. Não é não? Tu és melhor. Tu és melhor. Então nós vamos ver que a conduta da mulher dentro de casa, o companheirismo, o compartilhamento, ela vai fazer a diferença nas demais. Ela vai fazer a diferença nas demais. Por isso nós vamos encontrar aqui no Provérbios 31. E vamos também achar aqui, no Provérbios 14:1, a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Estamos aqui, junto aqui. E a nossa irmã ela gostou muito do texto aqui, que ela gostaria de compartilhar com os irmãos, é no livro de Mateus.